Glórias a Deus. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. A partir de agora estaremos iniciando o nosso culto de ensino da palavra de Deus. Amém. Glórias a Deus. Peço ao irmão presbítero Euler que faça a oração iniciando nosso culto. Logo após, a irmã Francisca louvando o hino da harpa. Amém? Glória a Deus. Amém. O microfone meu está aberto? Tá. Sim. Léo? Sim, estamos ouvindo. Está ouvindo? Então tá. Vamos orar. Pai do Senhor para todos os irmãos. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te glorificamos, te agradecemos por essa hora maravilhosa em que juntos vamos participar de um culto de louvor, glorificação, adoração ao teu santo e precioso nome. Mesmo à distância, estamos juntos, imbuídos nessa mesma fé, nesse mesmo sentimento. Abençoa cada um, tudo que for tratado aqui. A graça e a unção do teu santo e Espírito. O louvor da palavra, a ministração, os participantes, todo o teu povo nessa noite, Pai. Nos cobre o teu sangue, nos abençoa. E nós somos gratos por essa grande e maravilhosa oportunidade. Desde já, louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Francisca, nós podemos pedir o hino? Pode, se eu conhecer. É o Senhor da Ceifa. Ah, tá. Que eu não número sei é esse? Que Eu não número, sei. pastor? Eu esqueci. Eu não sei o número dele, mas se alguém dos irmãos souberem. Eu descubro agora. É igual o número. Vou localizar aqui e já coloco, peraí. Sim. Fala, Deus. O Senhor da Ceifa está chamando. Quem quer ir por ele a procurar. Aqui é o 127, viu? 127? É isso mesmo. Glória a Deus. Então, 127. É isso mesmo, irmão. Isso mesmo. Amém? Né? Amém, é lindo ele. Glória a Deus. Vamos louvar então. Para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor venha receber este louvor com cheiro suave. Amém. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos,
bênçãos vão servos desfrutar. E Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, irmã Francisca. Que Deus abençoe a irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado e louvado seja o nosso Senhor. Amém, Jesus. Peço a nossa irmã Norma que faça a leitura oficial da palavra de Deus, amém? Glórias a Deus. Aleluias, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Eu acho que está com dificuldade. Acho que está com dificuldade lá para abrir o microfone. A irmã Marilene poderia fazer a leitura oficial, amém? Glória a Deus. Amém. Nelson. Opa, conseguiu aí, amém. Opa, então deixa a Norminha. Amém, estamos ouvindo a Norma agora. Me perdoe, eu estava com dificuldade aqui para abrir aqui o microfone. A paz do Senhor para a igreja. A paz do Senhor, está perdoado em nome de Jesus. Então, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 124. 124. Salmo 124. Amém. Só Deus pode livrar o seu povo, verdade. Só Ele mesmo, né? Ai de nós se não for a Ele, né? Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Amém. Que tem por título, só Deus pode livrar o seu povo. Se o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Aleluia. Oremos. Glória a Deus. Grandioso Deus, Pai Celeste e Santo, nós te louvamos e te agradecemos pela leitura da tua palavra, Senhor. Queremos te agradecer por esse culto, Jesus, online, Senhor. Abençoa cada um, Pai, que está presente, Jesus. Aqueles que não poderão estar, Pai, para ouvir a tua palavra. Pai querido, nós te pedimos, Jesus, e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fizera por nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que tu nos concedeu. Muito obrigado. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Obrigado, irmã Norma. Obrigado, irmã Marilene, também pela disponibilidade. Que Deus abençoe. Pastor Edivaldo. Você vai deixar a coisa gravar comigo. Ok, a paz do Senhor, mais uma vez aos irmãos. Amém. Quero agradecer a todos vocês pela paciência, né, pela espera, muitas das vezes, um
uma mensagem, um estudo prolongado, mas tudo é para a glória do nome do Senhor. Também desejo a todos um feliz ano novo, que o ano que vem seja um ano bem melhor para todos nós. Creio que esse ano a maior bênção que nós recebemos de Deus foi Ele nos manter vivo, né, com saúde diante desta pandemia. O Senhor nos guardou e o Senhor nos livrou, porque o Senhor é justo e verdadeiro e fiel para com aqueles que o amam e aqueles que o temem. Que Deus abençoe a todos, extensiva aos vossos familiares. Eu gostaria que todos abrissem as suas Bíblias no Evangelho segundo São João, capítulo 4. Evangelho de São João, capítulo 4, versículos 31 ao 42. Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículos 31 ao 42. Diz assim o texto sagrado: E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos os temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém. O nosso título da mensagem para hoje, eu busquei em Romanos, capítulo 14, versículos 17, a parte A. Porquanto o reino de Deus não é comida e nem bebida. Final de ano, normalmente, é um momento em que as pessoas estão voltadas para as festividades natalinas e da passagem de ano. São festividades tradicionais
que atraem e congregam os familiares, os amigos e os religiosos para matarem a saudade, trocar presentes. E nós cristãos vamos, nesse final de ano, também agradecer a Deus por mais um ano de luta, mas também de vitórias. E para coroar tudo isso, sempre se tem uma mesa para uma ceia, por mais modesta que seja. Tudo isso é normal, é louvável. E também não há pecado nisso, desde que seja com equilíbrio e tudo para a glória do nosso Deus. Passado as festividades saudosistas, gastronômicas, quero chamar a atenção de todos nós para que o nosso olhar se fixa no ano de 2021. Procurarmos enxergarmos os campos brancos que estão prontos para a ceifa. É exatamente isto que o nosso texto base nos mostra. Os discípulos de Jesus que estavam presos a uma visão de uma solução natural alimentar. E também de momento. Enquanto Jesus dizia a eles que a sua preocupação era comer uma comida que eles desconheciam e fazer a vontade de Deus. Nesse exato momento, no versículo 28, o texto diz que a mulher deixa o seu cântaro de lado e volta à cidade. Interessante que a mulher samaritana, ela não leva aquilo que ela veio buscar, que era a água do poço de Jacó. Mas agora, ela se dirige à cidade como uma fonte de água viva, anunciando a Cristo e trazendo almas aos pés de Jesus. Interessante que nesse intervalo em que ela deixa o seu cântaro e vai à cidade, Jesus aproveita este momento para revelá-los o seu cardápio preferido e desconhecido dos discípulos que ele tinha para comer. Qual era o cardápio deste Masterchef? Certamente que Jesus não estava falando de um alimento físico e natural, e sim de uma comida celestial. Sobrenatural, que alimenta aos que creem no seu nome, como foi aqueles samaritanos que creram no nome de Jesus Cristo
não somente da pregação da missionária samaritana, mas porque eles presenciaram, ouvindo e crendo que Jesus Cristo era o Salvador do mundo. Por isso, o versículo 34, Jesus fala: a minha comida é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Então, tinha 2 cardápios que Deus lhe entregou, que era fazer a vontade de Deus. Isso significa obediência. O plano que foi feito na eternidade e que Jesus tinha na sua agenda, que era fazer a sua obra. Jesus demonstra sua obediência ao Pai quanto à realização do plano da salvação e os convida a mudarem o foco, saindo das suas miopias. Para isto, tanto eles, os discípulos, como nós, também precisamos sair da nossa miopia. E para isso, em primeiro lugar, temos que ser visionários. Jesus se utiliza de procedimentos naturais da agricultura para explicar as celestiais. E ele diz: não dizeis vós que faltam 4 meses para a colheita? Jesus aqui, ele pega aquilo que era de mais conhecimento e da sobrevivência do povo daquela época, que era a agricultura, para explicar as coisas espirituais. Continuando Jesus: mas eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos prontos para a colheita. Na verdade, os discípulos eram míopes espirituais. Não tinham discernimento do momento em que eles estavam vivendo. Jesus estava passando para eles o seguinte, parafraseando: vocês acham que deve haver intervalo entre a semeadura e a colheita? Olha, eu acabei de semear e a colheita está acontecendo. E foi verdade. Jesus, na sua agenda, ainda que a mulher samaritana não soubesse, na eternidade, ele havia marcado aquele encontro com aquela mulher. E ela, ao ouvir a sua palavra, ela creu em Jesus Cristo. Viu primeiro como inimigo, viu Jesus depois como Senhor, depois ela viu como um profeta e finalmente ela viu como o Messias prometido. Irmãos, é interessante, eu gostaria de abrir um parênteses aqui e dizer do plano de Deus para os gentios. A palavra de Deus diz que o véu partiu de alto a baixo. E Deus fez de 2 povos, Deus fez um, que é a igreja.
aquela inimizade, aquele preconceito que havia dos judeus para com o samaritano e vice-versa, Jesus quebrou esse preconceito. Em segundo lugar, Jesus quebra outro preconceito. Inclusive, os discípulos ficaram pasmados de Jesus sozinho conversando com aquela mulher. Além de samaritano, ela era uma mulher. Então, o Senhor Jesus veio quebrando esses preconceitos, esses paradigmas que reinavam naquela época. E Jesus parte agora para a salvação dos gentios. Fecha aspas. Voltando-nos para nós todos, sabemos, como cristão, a lição de casa. Temos, irmãos, que ser realistas. Nós nos acomodamos. Parece-nos que está tudo bem, mas não está. Temos o ano que vem o espaço para sairmos da nossa miopia e do nosso comodismo, ou às vezes do nosso apagão espiritual, e voltarmos ao evangelismo de raiz que sempre sustentou e sempre fizemos na obra de Deus. Em segundo lugar, irmãos, nós precisamos urgentemente voltar a ter paixão e amor pelas almas. E aqui nós temos que sair do campo da teoria, das falas, e ver que nós estamos inertes e partir para uma praticidade evangelística. O versículo 34 diz: Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar essa obra. Nós temos que dar continuidade com esse alimento que ele está nos dando e sairmos da estagnação. Faltava aos discípulos paixão pelas almas perdidas. Também falta-nos esta paixão. Sem paixão, queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus, seremos apáticos, seremos lentos, seremos omissos e covardes na obra de Deus. Precisamos, irmãos, urgentemente clamar, como Paulo, em 1 Coríntios 9,16. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Um outro exemplo é de John Knox, no século XVI, um dos reformadores, e que ele diz: dai-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Que paixão, que amor pelas almas. Eu gostaria que nós
orássemos nesse sentido, nos convergíssemos nesse sentido de nós voltarmos a essa prática amorosa e apaixonada pelas almas que deu um apagão em nós. Em terceiro lugar, irmãos, precisamos ter compromisso, ou seja, responsabilidade. Nós estamos vivendo um momento muito do nosso egocentrismo. E eu falo por mim mesmo. Eu não estou apontando para ninguém, não. Nós estamos sendo egoístas materiais e espirituais. Nós estamos dentro de uma redoma de 4 paredes. E o Espírito Santo está nos despertando para que esse ano que vem, irmãos, nós possamos arregaçar as mangas, todos nós, sem exceção. O versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Queridos irmãos, uma lavoura não pode ser colhida ou ser colhida imediatamente, ou então ela se perde. Uma lavoura, para ser colhida, primeiro tem que semear. Em segundo lugar, se ela não for colhida, ela se perde. Por isso que naquele momento, Jesus marcou aquele encontro na sua agenda com aquela mulher. Ele não podia perder aquele momento, porque ela veio buscar água ao meio-dia, no sol escaldante, ao meio-dia, e ele mandou os discípulos ir comprar alimento, e ele ficou ali esperando. Uma coisa, irmãos, que nós temos que observar é o princípio da oportunidade. Jesus não esperou, Jesus não perdeu o momento, o time, e é isso que nós temos que aprender com o Senhor Jesus. E às vezes nós olhamos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, depois, se sobrar tempo, nós perdemos o time. O Senhor está nos chamando a atenção para a obra que Ele entregou na mão de você, na minha mão, na mão de todos nós. Estamos negligenciando, sim. Aquela hora não era a hora de se comer. Os discípulos estavam preocupados com o pão, com a refeição. Mais importante do que aquela comida que eles estavam querendo encher a barriga era a mulher samaritana, aquela alma. Aquela não era a hora de se comer, mas de se trabalhar e fazer a vontade do Pai. Temos que nos conscientizarmos do que a evangelização é uma obrigação, irmãos. Não é favor seu e nem meu, não. É uma obrigação nossa. Não é um programa, mas um estilo de vida que eu e você temos que colocar em prática.
é um ministério presente diariamente em nossas vidas. Assim como o vírus da morte do Covid-19 atingiu todo o universo, eu convido você a espalharmos até os confins da terra a semente da vida, que é a palavra de Deus. Em quarto lugar, precisamos ter parcerias. O pastor não faz obra sozinho. Os líderes não fazem obra sozinho. Nós somos um corpo e nós dependemos uns dos outros para que esse organismo possa funcionar bem. Os versículos 36 a 38, leremos. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia, como o que ceifa, ambos, parceria, se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Jesus fala a respeito do semeador e do ceifeiro, nesses versículos que acabamos de ler. Um planta e o outro colhe. Jesus semeou na vida da mulher samaritana. E imediatamente os seus discípulos colheram do que não haviam plantado. Atentemos bem que não há colheita onde não há semeadura. Só podemos colher, irmãos, aonde foi semeado. Porém, nem sempre aquele que semeia é o que colhe. Tanto um como o outro, ambos terão as suas devidas recompensas. Não há maior alegria do que levar uma pessoa a Cristo. E também não há maior recompensa do que povoar os céus. Na ceifa do Senhor, isso tem que ficar bem claro entre nós, não há competição. Deve sim haver parcerias. Leremos 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 9. 1 Coríntios 3, versículos 6 a 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo plantou, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Tanto Jesus como a mulher samaritana
trabalharam juntos. Agora, os seus discípulos entram também nesta obra. No caso de Samaria, num futuro bem próximo, vemos a colheita que foi semeada por Jesus. Filipe, Pedro e João, na colheita daquela cidade. Está lá em Atos dos Apóstolos, é um texto bem longo, os irmãos depois leiam. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 5 a 25. Em quinto lugar e último, precisamos ter esperança, a certeza da nossa recompensa. O ceifeiro recebe desde já a sua recompensa e entesoura para a vida eterna. Quando nós ganhamos uma alma para Jesus, nós nos regozijamos, nos alegramos. É a maior recompensa, é ver uma alma salva. E nós estamos ajuntando tesouro no céu, porque o Senhor, na sua palavra, disse que receberíamos galardão. Quando um pecador se volta para Deus, deve haver alegria não apenas diante dos anjos dos céus, mas diante dos ceifeiros da terra. Quando os ceifeiros chegarem nos céus, serão recebidos por aqueles que foram alcançados por intermédio do seu ministério e do meu ministério. Lucas 16, versículo 9, diz o texto sagrado: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Conclusão, queridos irmãos. Meus irmãos, os campos continuam brancos para a ceifa. Não temos mais tempo a perder. Eu convoco os irmãos para que, unidos, possamos sair da nossa zona de conforto. Porque nós temos feito muito pouco. E eu, à frente, farei uma análise e uma autocrítica. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, porque temos Pronto, voltou. façamos a autocrítica e assumamos verdadeiramente as nossas responsabilidades. Não comigo, irmãos, mas a nossa responsabilidade diante daquele que nos chamou, daquele que nos comissionou. Assumimos essa responsabilidade e partamos nesse próximo ano de 2021
para um verdadeiro evangelismo de raiz. Desta autocrítica que faço nesse momento, observo que num passado mais distante, e agora eu falo da nossa igreja local, ganhávamos almas nos cultos dos lares. Nós discipulávamos e nós as batizávamos. Num passado pouco distante, evangelizávamos na quarta-feira. No culto de quinta-feira, íamos à frente e dizíamos: naquela casa aceitou Jesus fulano e ciclano, ou mesmo a família toda. Dávamos testemunho de que aquele culto no lar foi uma bênção. Porém, nós não conduzíamos essas pessoas ao discipulado. É como pescar um peixe ou uma grande pescaria e deixá-los na praia. Por último, num passado bem próximo, deixamos e nos esquecemos essa prática de evangelização. A verdade é que o apagão e a miopia tomou conta. Finalizando, conclamo a toda a igreja: vamos orar a Deus. Ainda, queridos irmãos, há misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E saiamos a trabalhar, porque os campos continuam brancos. A sua espera e a minha espera. Convido a todos. É uma parceria para despovoar o inferno e povoar os céus. Curva a sua cabeça. Oremos, maravilhoso Deus e Pai da eternidade. Esta palavra veio do trono da graça para a tua igreja, Senhor. Que cada um de nós possamos, nesta noite, refletirmos, conversarmos contigo, Senhor, para que nós possamos mudar e que o Senhor possa tirar a nossa miopia e o apagão que há em nós. Para que nós possamos voltar a ter paixão e amor pelas almas. E que nós possamos arregaçar as nossas mangas e fazer como Jesus fez. Ele nos deixou um ensino e nós estamos negligenciando. E nesta noite, Senhor, eu peço perdão do Senhor pelos pecados meus e da igreja, pela nossa omissão de não estamos fazendo a tua obra de acordo com sua vontade. Não é a pandemia como desculpa para não fazermos a obra do Senhor.
Sabemos que há uma parcela, mas nós temos outros meios de podermos evangelizar, de podermos ganhar almas. Que o Senhor possa nos dar graça e que essa vacina venha logo, para que possa ter imunidade e que nós possamos ter os cultos presenciais e fazermos a evangelização pessoal. E que o Senhor nos dê muitas almas no ano de 2021, para a glória do teu nome. Amém. Agora eu convidaria ao lindo alguém, a Marilene, para encerrar, nós louvamos o Senhor com o hino 115. Glória a Deus. Eita, Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Santo, santo és tu. Da igreja com a paz do Senhor, amém? Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu e orar, quero estar sim na vinha do Senhor. trabalhar e orar na seara da vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim na vinha do Senhor. Aleluia, agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Obrigado, irmã Marilene. Que Deus abençoe a todos e que esse hino seja uma mensagem real e prática nas nossas vidas. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado. Deus abençoe. Mais um aprendizado, que possamos nos esforçar cada dia mais, né, para trabalhar, né, para tirar, como foi falado nessa noite pelo pastor, tirar essa cegueira, né, espiritual, para que nós possamos verdadeiramente trabalhar na vinha do Senhor, ganhando almas, despovoando o inferno e povoando o céu. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Vamos continuar orando pelos que estão enfermos, né? Oração pelo presbítero Lauro, oração pelo Rodrigo, filho do presbítero Euler, né? E por todas as famílias, né, que têm um enfermo, que estão necessitadas de oração, né? Que Deus possa estar derramando do seu bálsamo, da sua cura nas enfermidades, em nome de Jesus. Lembrando que domingo, 9 horas da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, online. Então, os irmãos estejam ligados na presença do Senhor. A Escola Bíblica Dominical é online. Às 19 horas do domingo, teremos culto público. Amém? Domingo será culto público às 19 horas, presencial na igreja. Então, os irmãos participem, convidem alguém também para participar, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Os irmãos também não se esqueçam da campanha do quilo, né, quando forem ao templo, ou se quiserem entrar em contato para que possamos buscar na sua residência, também podemos fazê-lo dessa forma.
mas quando forem ao templo, que possam levar também o que o celeiro do Senhor está necessitado. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Eu peço oração, eu esqueci de colocar lá, por uma colega nossa de um grupo de confeiteira que perdeu o esposo dela hoje para Covid, né? Então ela está... Irmã Marilene, eu só não estou conseguindo ouvir a irmã, está muito baixo. Glória a Deus. A irmã Marilene estava pedindo oração pelo esposo de alguém que faleceu. Mas está muito baixo, não estamos conseguindo ouvir a irmã Marilene. Glórias a Deus. Bom, peço ao irmão Carlos Jean que ore por todos esses pedidos em nome de Jesus. É o esposo, a irmã Marilene colocou aqui, ó. É pelo esposo de uma amiga, né? Que perdeu, uma amiga dela que perdeu o esposo hoje para a Covid. Amém. Ok. Tá me ouvindo, irmão? Amém. Oremos. Soberano Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, diante, Senhor, da Tua presença. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez nesta noite, por esse culto maravilhoso. Você usou o pastor tremendamente, que o Senhor continue usando o pastor, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os pedidos que foram colocados nesta noite. Aqueles que estão enfermos, Pai, restaura a saúde, Senhor, de cada um deles, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Aqueles que perderam seus entes queridos com essa Covid, ou com outras doenças, Senhor. Que o Senhor venha confortar as famílias, em nome de Jesus. Senhor, tome em Tuas mãos aqueles que estão, Senhor, trabalhando diretamente, Senhor, com o povo que está internado, Senhor, principalmente, Senhor, com essa Covid-19, que tem assolado as nações, tem matado muita gente, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, Teu povo, é o que eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Pastor Edivaldo. Amém. Então, mais uma vez, aqueles que não entraram depois, eu e minha esposa, a irmã Marisa, a nossa casa, desejo um feliz ano novo a todos os irmãos e que nós possamos, nessa quinta-feira, procedermos à oração que sempre fazemos da quinta para sexta-feira. Então, os irmãos, não deixem de fazer seu jejum e não deixem de fazer o seu período devocional. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. E todos nós dizemos amém. Amém. Glória a Deus. Amém. A paz do Amém. Senhor. Feliz ano novo para para todo todos. mundo. Pai do Senhor. Feliz ano novo.